E a gente vai ver agora um explicador virtual sobre o período regencial. O período regencial foi o período que o Brasil foi governado por regentes de 1831 a 1840. A renúncia de Dom Pedro I em 1831 não deixou os brasileiros satisfeitos. O príncipe herdeiro Dom Pedro de Alcântara era menor de idade e não podia governar. A Constituição de 24 afirmava que até que o imperador fizesse 18 anos, o império seria governado por regentes. Então vamos lá, vamos entender o que isso está querendo dizer. Dom Pedro teve que voltar para Portugal. Nisso, ficou vago, quem ia comandar então o Brasil. Só que o filhinho dele, ele deixou para o filhinho dele era menor de idade, Ele não podia assumir o governo brasileiro. Isso causou um descontentamento entre a população. Só que, segundo a Constituição, o que tinha que ser feito? Enquanto esse filho não pudesse assumir de fato o governo brasileiro, ele ia ser comandado por regentes. E você pensa, mas o que é regente? Pensa numa orquestra. Não tem a figura do regente à frente de todo mundo, controlando os equipamentos, os instrumentos musicais, fazendo com que todos os músicos toquem ao mesmo tempo, de forma afinada, para que dê certo? O regente é isso. Só que ao invés de ser instrumentos, são os estados. Ao invés de serem músicos, são, por exemplo, os presidentes da província. Ele está ali fazendo com que tudo dê certo. É como se fosse o presidente. É a figura do presidente. Só que o nome é regente. Por quê? Porque é um cargo que é praticamente temporário. Por quê? Porque é só enquanto o futuro imperador é menor de idade. Então, enquanto não tem, é como se enquanto o Pedrinho, o filho de Dom Pedro I, não pudesse pegar ele e comandar o Brasil, você botava um regente para ele tocar ali a banda do que seria a política brasileira. Deu para entender? Essa regência seria composta por 3 membros eleitos pela Assembleia Geral, do qual os mais velhos seriam o presidente. Então, como que seria esse governo regencial? Você teria 3 pessoas que juntas governariam. Só que assim, o presidente, ou como se fosse o mais importante, era aquele que fosse mais velho. E ele seria escolhido pela Assembleia Geral Brasileira. Enquanto os regentes não fossem eleitos, o poder seria exercido por uma regência provisória, também composta por 3 membros. Então assim, você precisava ser eleito pela Assembleia Geral, essa figura dos 3 regentes. Mas enquanto isso não acontece, porque é um processo que depende de um tempo, para você ver quem vão ser os candidatos, como que vai ser o sistema de votação, só que enquanto isso não pode ficar sem ninguém comandando. Então para isso teriam a figura dos regentes provisórias, que eram aqueles que iriam ficar só enquanto fosse decidido quem seriam os permanentes, quem de fato iria governar. E quais são esses 3 provisórios? O ministro da Justiça e 2 conselheiros de Estado. Então esses 3 iam por um tempo governar até que de fato a Assembleia ordenasse quem ia ser o governador de fato. Assim, de abril a junho de 1831, o poder executivo foi exercido por uma regência trina provisória. E de junho de 1831 a outubro de 1835, uma regência trina permanente, escolhido por uma Assembleia Geral. Preste atenção, esse período da história do Brasil é um período que às vezes as pessoas têm dificuldade para entender, para ver, mas é provisório, permanente. Pensa assim, uma linha muito simples. Você precisa eleger alguém que vão ser os regentes. Só que enquanto isso não é feito, você tem provisória, feita por 3 pessoas. Então o primeiro período é regência trina provisória. Só que aí depois, quando tem as assembleias, você elege de fato quem vai ser, quem vão ser os regentes. Então continua sendo uma regência trina, porque são 3 permanentes. É simples. Às vezes parece que é um bicho-papão, não, mas é simples. Primeiro provisória, enquanto não entra permanente. E como são 3 membros, é trina. Regência trina provisória, regência trina permanente. Os grupos políticos que entraram em choque procurando botar suas ideias e controlar o governo. O que acontece?
Se você tá sem a figura do imperador mesmo, você está abrindo espaço para movimentações e especulações políticas. É um momento, né, que vão surgindo várias ideias, vários grupos vão se juntando em torno de alguns ideais. É o momento que você vê florescer mais forte ainda a contestação de ideias, ou seja, a luta de ideias diferentes, né? Ideias que são diferentes começam a brigar entre si e 3 grandes grupos são formados. O primeiro grupo é o grupo dos restauradores, ou caramurus. Eles eram compostos por comerciantes e militares portugueses. Queriam a volta de Dom Pedro I ao governo, que deixou de existir após a sua morte em 34. Então pensa, ó, restauradores. Restauradores lembra o quê? Restaurar. Então eles queriam restaurar o governo que tinha antes, que era o de Dom Pedro I. Só que quando ele morre, aí não tem, né? Como é que você vai dar o governo de volta para alguém que já morreu? Então esse grupo para de existir com a morte. O outro grupo é o grupo dos moderados ou chimangos, formado principalmente por grandes proprietários de terra. Era a favor da monarquia, do voto censitário e do modelo agroexportador. Preste atenção, enquanto nesse primeiro grupo aqui é formado por comerciantes, né, os portugueses, e por isso queriam tanto a volta de Dom Pedro, esse aqui já é formado por uma outra elite, né? Aquela elite, principalmente dos proprietários de terra, que quer acima de tudo que os seus interesses sejam mantidos. Então eles são a favor, por exemplo, da monarquia, porque a monarquia favorecia os grandes proprietários de terra. Voto censitário, nunca é demais esclarecer, voto censitário é aquele voto por renda. Só vota quem tem dinheiro, só vota quem tem renda, tá? Também o modelo agrário exportador. É aquele modelo que favorece os grandes proprietários de terra. E aí a gente tem o terceiro grupo, que é o grupo dos exaltados, ou jurujubas, que eles defendem reformas sociais e políticas, voto para todos, instalação de indústrias e o fim do poder moderador. Lembram o que é o poder moderador? É aquele poder que está acima. Você tem o poder executivo, o judiciário e o legislativo. E o Dom Pedro I cria esse quarto poder, o moderador, que estaria acima dos outros 3. Ele estaria influenciando e sendo, assim, preponderante, no sentido de pode influenciar diretamente. Donos da situação e do governo, os moderados dividiram-se em 2 grupos, os progressistas e os regressistas. Ambos defendiam os interesses dos grandes proprietários rurais, mas discordavam sobre a organização do poder e da relação entre o governo central e as províncias. Então você está vendo que cada grupo está tentando defender aqueles seus interesses. O período regencial é um período quase que de vazio político, muitas vezes é falado assim, porque você não tem aquela figura forte com ideais a ser defendidos, você tem muitas brigas, muita discussão política em qual rumo o Brasil deveria seguir. O que aquele país que ainda era basicamente agrário deveria fazer para se manter e para conseguir cada vez avançar mais. Voltando aqui para um esquema, como eu falei para vocês, a regência trina provisória foi nesse primeiro momento, de abril a junho de 31. Né? Quem são os principais senadores? Nicolau Vergueiro e Carneiro de Campos e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Esses aqui ficam provisoriamente no governo até que o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, Braulio Muniz e José da Costa Carvalho sejam escolhidos como membros permanentes, né? Como os regentes permanentes, tá? Então, assim, esse primeiro momento é só entender isso, que teve essa provisória e que depois foi para a permanente, tá? Nomes: Nicolau Vergueiro, Carneiro de Campos, brigadeiro Francisco de Lima e Silva, Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Temos aqui, durante o período regencial, a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional é muito importante para você entender esse período,
Por quê? Ela é uma milícia armada criada por iniciativa do ministro da Justiça, o padre Diogo Feijó. Ele é comandado por aristocratas regionais que adquiriram o título de coronel. Pensa o seguinte, sabe novela de época que tem aquele grande fazendeiro que é chamado de coronel? Aí você pensa, mas por que é coronel? Porque foi criado durante essa época no Brasil uma milícia, né, como se fosse uma força paramilitar, que dava título de coronel principalmente aos grandes proprietários de terra. Então, além daquele poder econômico, eles passam a ter um poder político mesmo. É composta por eleitores recrutados nas províncias barão, coronel da Guarda Nacional. Qual é o objetivo principal? Reprimir os movimentos populares e assegurar a manutenção da ordem e da unidade territorial. Então, essa Guarda Nacional é importante para vocês entenderem o seguinte: estamos num momento onde todo mundo quer poder e onde esse poder ainda tem um vazio, ainda não se sabe muito bem os caminhos a que seguir, como que esse Brasil vai se virar. Bom, vamos ficando por aqui nessa nossa primeira parte sobre o governo regencial. Tchau!